Oi gente, meu nome é Emerson, sou estudante do 5º ano de Medicina aqui no Paraguai. Sou aspirante a fisiculturista, vulgo bodybuilder. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês como que foi a minha adaptação e como foi vir estudar Medicina aqui no Paraguai, exclusivamente em Assunção, que é a capital, na Faculdade de Maria Auxiliadora, que é a que eu faço, o Max. Bom, o motivo e a decisão de vir foi porque eu sempre quis fazer Medicina, assim como a maioria das pessoas. E a decisão foi por parte da minha mãe, era pandemia, em meados de 2020, 21, por aí. 20, eu acho, já era meio ali, né? A gente estava no meio da pandemia. E minha mãe disse, bom, você vai, que é o que eu tenho dinheiro. Tava no final do meu 3º ano. E aí minha mãe decidiu já pagar, a gente não estava indo já mais para a escola, né, no ensino médio. E ela resolveu pagar já antecipado para mim poder vir, para me garantir minha matrícula. A gente na época estava tendo desconto e acabou que eu vim. Bom, o meu maior desafio, como aqui a faculdade não precisa de vestibular para você entrar, foi a adaptação ao espanhol como tal, porque eu já sabia muito, eu já falava bem o espanhol, conhecia bastante a língua, porém, quando você vive em um país onde você tem que falar a todo momento, onde você tem que se comunicar, existem algumas palavras que você ainda não domina, mas ali a gente foi, aquela primeira semana, ali aquele primeiro mês, eu super me adaptei. Tem uma história muito engraçada que foi quando a gente veio de ônibus, a gente vai até Foz, e aqui pra Assunção a gente veio de ônibus. E eu cheguei e perguntei pro motorista em espanhol se tinha banheiro e meti um portunhol, meti um baneiro, que nada a ver, é banho. E ele disse que tinha, mas era só quando, sei lá, quando tivesse parado o ônibus ou alguma coisa assim. E eu pensei que era em algum canto ou ponto onde estivesse, né, ali da parada de ônibus, que a gente podia descer e ir. E eu fiquei a viagem toda, eu, minha irmã e uma amiga minha que veio comigo, sem ir no banheiro, foram quase 6 horas. Todo mundo apertado para ir no banheiro. E quando a gente chegou no terminal, a gente subiu a escada, né? Eu fui perguntando para todo mundo, banheiro, banheiro, banheiro. Ninguém entendia porra nenhuma, que não sabia. Eu sei que, portanto, no meio dessa confusão toda, a minha amiga estava muito apertada. E aí ela fez o sinal de estar apertada, de estar, sabe, querendo fazer xixi. E o rapaz que eu tava perguntando, ele entendeu e sinalizou pra gente onde é que era e aí a gente conseguiu ir. Mas aí fica aí meio que essa história de perrengue que eu passei. A minha adaptação com a rotina acadêmica foi bem tranquila, porque era ano de pandemia, então a gente tinha aulas virtuais da teoria ali, da anatomia, histologia, biologia e as matérias bases do começo de curso de medicina. E a gente tinha algumas práticas que eram no que a gente chama de morgue, que é onde ficavam as peças anatômicas, vulgo cadáveres, né, que não pode chamar assim, mas vulgo cadáver. E a gente estudava nas peças, os professores davam aula, né? A gente ia ali nas aulas perguntando, conversando com os professores, tirando dúvidas, e a gente tinha nossas entregas, que são mini provas, que toda semana a gente tem uma, mais ou menos, uma semana, cada 1 ou 2 semanas a gente sempre tem, sobre aquela matéria que a gente deu na aula anterior. E isso varia a pontuação entre 5 e 10, varia do professor ou da grade curricular que você esteja. Na minha época eram 10 pontos que valiam. Era muito massa, você marcava uns negocinhos lá, o professor marcava uns negocinhos, tinha um número, a gente tinha um tempo, a gente escrevia o nome da peça, né, sei lá, músculo, peitoral maior. O doutor tocava o negócio e a gente passava, um por um, e fazia assim 10 peças em 10 marcações. A histologia eram nas lâminas, na presenciais. Essas demoravam um pouquinho mais, porque os professores gastavam mais tempo para explicar o que era cada uma das partes, colocavam os slides na parede para a gente ver lá no quadro, e explicavam o que era cada uma das partes. E bem de início foi isso, foi bem mais tranquilo. Provavelmente se você tá vendo esse vídeo pra vir pra cá agora meio do ano, em junho, julho, ou qualquer outra época do ano, não sei quando você vai estar vendo, a sua rotina vai ser bem mais pesada, porque você vai ter todas as aulas presenciais, obviamente, e seja elas práticas ou teóricas. E vai demorar um pouco para você se acostumar. Eu acho que isso é o principal fator de adaptação, é você se acostumar a essas aulas, a esse grande volume de aulas, principalmente no seu primeiro ano. Então, o primeiro ano é o que vai decidir se você vai conseguir se adaptar ou não ao país,
ou a faculdade em si, mas eu só te garanto que você só tem a ganhar quanto se você persistir, além do seu primeiro ano. Então, se você está pensando em vir, a grande palavra-chave é persistência. Não foque em tirar, se você tirar boas notas, vou estar sempre em cima. De início vai ser difícil, principalmente se você não domina o espanhol, não conhece ninguém, vai ser bem difícil. Isso tá atrelado ao que é a sua nota, né, o seu bem-estar, a sua felicidade, como você se adapta vai estar atrelado muito à sua nota. As principais coisas que o Paraguai trouxe para mim foi a autonomia de eu me virar sozinho, pagar minhas contas, correr atrás, perguntar, buscar as coisas. Assim, esse foi, acho que, um dos principais pontos fora da medicina que me fez evoluir muito e me amadurecer. Afinal de contas, eu tinha 18 anos, 18 anos ali. Era muito novo, tinha uma cabeça muito ainda de adolescente. Com o passar do tempo ela foi madurando, então esse ato de pagar minhas contas, fazer cálculo do que eu tinha que gastar, de como que eu tinha que economizar, me ajudou muito a evoluir pessoalmente. Agora a gente vai falar, acho que de cada ano da faculdade, né, que aqui é dividido por semestres, mas a gente fala de cada ano, porque cada ano que vira você vê novas matérias, ou seja, a primeira matéria que você vê é anatomia e histologia, no primeiro semestre, biologia, enfim, outras matérias de início. Eu acredito que são as matérias que têm mais carga de volume para você ler, de material para você ler, de pouco tempo para fazer, muita coisa para você fazer em pouco tempo. Essa é a realidade do primeiro ano, do primeiro e segundo semestre da faculdade de medicina, porque demora para você se adaptar. No segundo ano você vê muito ainda de teoria, que seria fisiologia e microbiologia. Nossa, acho que a matéria de todas as matérias aqui que eu passei mais sufoco foi micro, porque é muito grande, é muito micro-organismo, é muita bactéria, é muito fungo, e você tem que decorar. Não dá para dizer que vai aprender, você vai decorar cada uma das particularidades desses fungos, bactérias, micro-organismos como tal. Fisiologia é maravilhoso, principalmente se você tem com a professora Sara, cara, ela explica super bem. Acho que para mim uma das melhores professoras em quesito de explicação que eu tive foi a professora Sara. Um beijo, professora Sara. No terceiro ano as coisas começam a melhorar, que é onde você vê as patologias, que aí seria fisiopato, clínica médica, patomédica na verdade, pato quirúrgica, e você vê mais as enfermidades como tais. Então você aprende muito mais. Então tem uma evolução muito grande aí no que são as enfermidades e você conhece muito sobre elas. Tem o terror da galera também, que eu acho que é o terceiro filtro, eu acho que o maior filtro que tem na faculdade de medicina, que é a anatomia patológica. Aqui a anatomia patológica ela é muito bem, como é que eu posso dizer, muito bem cobrada. Os professores são eles cobram muito bem a anatomia patológica e são coisas assim muito finas por dizer, então tem um grande filtro. Aí se metade da sua turma, se você, sei lá, começou na turma Z, agora tá na, sei lá, M, porque não vai tudo isso. Você cai para tipo B e C, fica só 3 turmas. Então se eram 6, ficam 3 turmas. E acabam nesse filtro, esse grande filtro que tem a anatomia patológica. Que você precisa ter uma base muito boa de histologia no começo, para poder você entender a anatomia patológica. Então acaba que ficar esse período de tempo de um ano sem ver nada de histologia, a anatomia patológica se torna muito mais difícil para a grande maioria das pessoas. O quarto ano é o queridinho, é onde você já começa a se sentir médico de fato, onde você começa a ver semiologia médica, semiologia quirúrgica, e de fato você aprende como a enfermidade ela se manifesta nas pessoas, né? Quais são os seus signos e sintomas. Professora muito carrasco também, que é a Dona Teresa, conhecida e famosíssima aqui na UMAX, com toda a galera do quarto ano, se perguntar quem é Teresa, meu Deus. E você começa a ter a prática clínica, você começa a ir para o hospital no seu quarto ano, você começa a fazer história clínica, você vai aprender como se faz uma história clínica, como essa enfermidade se apresenta. E você tem uma evolução muito grande, você já se sente mais médico, sabe? É onde até o terceiro ano a maioria da galera já desistiu e não vai mais. Quando chega no quarto em diante já está muito perto e você já se sente muito médico. Então a galera tende a se permanecer mais até o final do curso, a partir do quarto ano. E é muito bom. Você já entra para ver cirurgia, dependendo do seu professor, de semiquirúrgica,
Semimédica você já pergunta para o paciente, aí você e o paciente, por mais que não seja o paciente ali naquela hora de enfermidade, né, na hora que ele chegou no pronto-socorro, ou seja, quando ele já está internado, quando ele já passou, muitos te dão um diagnóstico, você vem, por que você veio consultar? Ele, não, eu tinha uma pneumonia, eu tinha, sei lá, uma infecção na minha perna, e ele acaba dando o diagnóstico antes de você fazer a história clínica, de fazer as perguntas. Mas se você vê que tudo que você viu na faculdade até aquele ponto realmente foi crucial e essencial. O quinto ano, que é o ano que eu estou agora, é onde você já veio o ciclo clínico, você já entra no ciclo clínico. Então agora aqui é só pauleira, é só enfermidade, é só como o paciente se apresenta, você vai aprender a diagnosticar como tal e a clinicar, que é passar a farmacologia, o quanto que você vai dar de dosagem de certo medicamento para esse paciente, se esse paciente não responder esse tratamento, qual outro fármaco a gente vai utilizar. A gente aprende também a lidar com o paciente, a gente já vê pediatria, né? A gente já vê criança, a gente já começa a conversar com a criança e perguntar, ou se não a criança é muito pequena, se a criança barra adolescente, né, tiver com os pais, a gente pergunta para os pais como que é, a gente já começa a ver carteira de vacinação, enfim. A gente já vê ginecologia, obstetrícia, então a gente acaba vendo o que são as grandes áreas da medicina, né? As 4 grandes áreas, que seriam clínica médica, cirurgia, a gente vê ginecologia, obstetrícia, pediatria, e aí a gente já vê algumas especialidades como traumatologia, futuro traumatólogo, se Deus quiser. E a gente já começa a ir a mais para o hospital. É muito ainda da história clínica, você ainda tem muita história clínica, mas dependendo do professor você já começa a pegar mais o paciente, você já começa a ter uma imersão maior, tanto com o paciente quanto com os residentes já dos hospitais. Tendo em vista que os hospitais aqui são muito grandes, a maioria a gente vai para o IPS, que é um convênio que a faculdade tem. Então são hospitais grandes, a gente vê muita patologia, a gente vê muita coisa. Falar do último, né, e sexto ano, que não estou, espero estar ano que vem, se Deus quiser, se tudo der certo, você já é médico interno, você já é considerado médico de fato interno. Apesar de não clinicar só, né, você já é considerado médico enquanto seus preceptores, enquanto os residentes. Já faz muitas coisas dentro do hospital, você busca exame, alguns procedimentos você faz. Vai depender muito do hospital que você esteja e também do médico doutor que esteja com você. Você vai ter a vivência do hospital, né? Porque todos os dias você vai para o hospital e aí, se eu não me engano, a cada 3 meses, 4 meses, você vem na faculdade fazer a sua prova de rotação. Se você está rotando em ginecologia, você faz sua prova de rotação em ginecologia. Se você está rotando em clínica médica, você faz sua prova de clínica médica e assim você vai durante nas 4 grandes áreas até você terminar o seu ano, né? Que seria o seu último ano, o sexto ano, fazer a tão sonhada e última prova e a gente ir para o que é o corredor, que aqui na faculdade a gente tem, vou botar um vídeo aí em alguma parte, que é onde a galera que fez a sua última prova passa pelo corredor, pelo tapete vermelho, e aí tem aquela bagunça, zoeira, jogada de espuma, confete, batuque para um lado e para o outro. E é muito bacana, muito bom de ver, é uma das coisas que também te dá motivação. E eu acredito que é isso, de forma geral, que foi a minha adaptação, o que é o curso de medicina. Se vocês querem coisas mais específicas, como por exemplo, como é a faculdade, pontos positivos, pontos negativos da faculdade, e demais coisas, por exemplo, Emerson, como está sendo sua ida ao hospital, enfim, o que você tiver dúvida, se vocês quiserem que eu traga um vídeo de despesas, de gastos que eu tive quando eu cheguei e quando eu tô agora, porque a faculdade ela sempre tem um reajuste a cada ano, comenta aqui embaixo, curte, se inscreve e vamos tirar todas as dúvidas aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo cada um deles, ou até fazendo um vídeo à parte de perguntas e respostas para vocês. Valeu!